noite quero continuar o assunto sobre 1 Pedro e, iniciando, eu quero lembrá-los, ou nos lembrar, o tema, que desde o primeiro compartilhar que eu tenho proposto, talvez nem todos vão recordar o tema, mas eu quero relembrá-lo, que é qual o valor que nós damos à nossa salvação. Então, qual o valor que nós damos à nossa salvação? Esse foi o tema do primeiro compartilhar, da primeira vez que nós abrimos a primeira epístola de Pedro e começamos a compartilhar. Nessa noite nós vamos passar para o capítulo 2. E como tema que eu coloquei aqui foi ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. Então, se nós, durante esse tempo nosso, por algum fator, alguma circunstância, nós temos tido dificuldade para ouvir o nosso Pai Celestial, que nessa noite o Senhor, pela sua graça, nos ajude a retornar a ouvi-lo. Que as palavras dele se tornem tão claras para nós, como foi no início, quando ele nos salvou. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Senhor, é nosso prazer confessar que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Tu és o Deus sobre nós. Tu és o Salvador, Senhor, que morreu, que derramou o sangue, que nos redimiu, Senhor. Nós somos Teus, Senhor, comprados pelo Teu sangue. Que nessa noite, Senhor, o Senhor tome a Tua palavra e fale conosco. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações. Senhor, fala conosco. Nós dependemos de Ti, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite com um pouco do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Amém. Então, vamos abrir então, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito importante nós analisarmos e pensarmos como que a palavra, o Espírito Santo toma o homem inspirado e ele então coloca essas palavras para nós as considerarmos. Os estudiosos, eles colocam a epístola de 1 Pedro no mesmo nível do grego que foi utilizado por Lucas,
quando Lucas escreveu o Evangelho e Atos. O mesmo grego, o mesmo padrão. E alguns até atribuem a Silvano, como Pedro diz lá no capítulo 5, que foi mediante Silvano que ele escreveu essa epístola. Então, as palavras que são colocadas para nós aqui nessa epístola, elas são de um nível muito alto. Porque o padrão do Senhor é elevado. Como nós lemos até o versículo 10, ele vai nos dizer que nós nos tornaremos e nós somos uma casa espiritual. Nós somos um povo de Deus, nós somos sacerdotes, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos uma nação santa. Mas Pedro ele coloca para nós aqui no versículo 1 que nós devemos deixar. Nós devemos deixar algumas coisas. Porque quando ele diz aqui no versículo 2, aliás, que nós somos nascidos de novo, nós somos recém-nascidos na fé quando nós começamos perante o Senhor, mas só que nós já nascemos grande. E nós já trazemos uma bagagem. Nós já trazemos conosco algumas coisas que nós as praticamos. E essas coisas estão escritas aqui no versículo 1, que ele disse, deixando toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Pedro, ele colocou nesses 10 primeiros versículos, ele colocou 4 temas para ele então discorrer a respeito. E o primeiro tema foi que nós tirássemos hábitos como roupas sujas, deixando. Aqueles hábitos que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor, hábitos que nós tínhamos antes de receber o Senhor. O outro, crescermos como bebê, termos um crescimento adequado, por etapas, vencendo um passo após o outro. E o outro foi ser edificado como um templo, e nós veremos isso. E, por fim, servir como sacerdotes. Em Apocalipse é dito que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo é o seu santuário. Deus mesmo é o templo que nós vamos servir. E lá no início de Apocalipse é dito que pelo sangue do Senhor nós nos tornamos sacerdotes. Mas como que nós vamos servir ao Senhor dentro do seu templo, oferecendo sacrifícios espirituais adequadamente, se o nosso crescimento, em algum ponto, desde o início que o Senhor nos chamou, ele tem um déficit, ele tem alguma coisa que nos impede, então, de crescermos adequadamente. E aqui nós vemos que essas coisas, que Pedro, ele exortou a cada um desses irmãos, a cada um de nós, que a palavra hoje nos exorta, quando ele disse, deixe. Como então eu posso servir, começar diante do Senhor em uma posição correta? Deixar é a primeira coisa. Jacó, quando ele teve a experiência de Diná, e ele então estava em Siquém, e os irmãos de Diná foram e mataram as pessoas que estavam ali. Jacó, ele pegou os ídolos que havia na casa dele, mandou que eles trocassem de roupa, e ele então pegou aqueles ídolos e escondeu debaixo do carvalho. O madeiro é uma figura maravilhosa da cruz do Senhor. Se nós soubermos utilizarmos corretamente a obra da cruz, essas dificuldades que nós ainda temos, nós teremos condições de deixar e abandonar. E depois nós vemos que Jacó, ele está em El Betel, ou seja, o Deus da casa de Deus. Há um progresso, irmãos. Há algo que o Senhor ele quer ganhar nos nossos corações. Eu não sei como que cada um foi chamado perante o Senhor. O certo é que fomos chamados. Todos nós fomos chamados. E Pedro, ele, no seu cuidado como conservo, ele então vai voltar no primeiro ponto, que é nascer de novo. Todas as vezes que nós lemos a palavra, todas as vezes que nós considerarmos, a palavra vai dizer para nós, desejai o leite espiritual. Todas as vezes que o Espírito Santo tocar o nosso coração e ele falar assim, deseja o leite espiritual,
é porque tem um ponto na minha vida, tem algum estágio na minha vida que ainda não foi bem desenvolvido. Então eu preciso pegar, como Hebreus diz, os rudimentos da doutrina, o início, aquelas coisas iniciais, o que vai ser o alicerce, juntamente com Cristo, que foi lançado, para que eu então cresça, tomando aquele exemplo que Paulo disse, pegar ouro, prata e pedras preciosas. Nós só podemos tirar dessa mina que aqui está. Nós só temos essa oportunidade. E se nós atentarmos com muito cuidado, nós veremos que em algum ponto nós talvez passamos adiante. E um irmão, ele disse algo muito interessante, que eu creio que nós todos devemos pensar. Ele disse que se você olhar, tem duas atitudes aqui que nós praticamos, ou alguns de nós praticam. E tem 3 ações, nesses 5 itens que Pedro nomeou. E ele disse que, dentre esses 5 termos que Pedro utilizou, são causa de destruir uma comunidade que serve o Senhor. Se eu começar a falar mal do meu irmão Alberto, eu vou destruir a congregação. Vou falar mal do Samuel, eu vou destruir a congregação. Se eu tiver inveja do meu irmão Alberto, depois ela acerta comigo, eu vou destruir a comunidade, porque isso vai contaminar as pessoas. Se eu for malicioso, tiver malícia naquilo que eu fizer, eu vou destruir a comunidade. Se eu murmurar, não, de novo, outra vez, mas de novo, mas olha como que as coisas estão, puxa vida, mas de novo, vai destruir a congregação. E isso não é atitude daquele Filho de Deus, daquele que foi salvo pelo precioso sangue do Cordeiro. Porque quando Pedro ele fala, deixando, pois, é uma oração conclusiva. Ele está concluindo tudo o que ele disse no capítulo 1. E se você quiser saber, é só você ler o capítulo 1. E você então pode se identificar, e você então vê o que Pedro está falando. E você então, a partir do versículo 1 do capítulo 2, você então segue adiante. E isso são, como eu disse, né? Vamos ver, malícia, que está aí no primeiro versículo. Na minha versão é malícia. Tem outras versões que diz maldade. A segunda coisa, engano, na minha versão. Em outras versões, dolo. O dolo ele é tratado no meio jurídico como aquela vontade de fazer. Então eu vou fazer e eu quero fazer. E isso são atitudes de pessoas que estão no meio da congregação. Então eu tenho maldade ou eu tenho malícia. É atitude. Vamos ter isso. Se nós identificarmos isso nessas pessoas, nós devemos então rejeitar. E a palavra é bem clara a esse respeito. Outra situação, fingimento, hipocrisia. No grego, a palavra hipócrita é uma pessoa que usa uma máscara. Quando ele usa aquelas máscaras no teatro, tem uma feição, uma expressão, mas ele esconde o verdadeiro rosto, a verdadeira face dele. Então é uma pessoa que ela tem fingimento, é uma pessoa fingida. Conhece alguém assim? Você já teve essa experiência de ter um contato com uma pessoa fingida? Então essa é uma ação. É uma ação. Começa aí, uma ação. Então você tem uma atitude, malícia. No meu caso, malícia aqui, né? Na minha versão, talvez a de vocês, maldade. Engano, que é dolo, que é realmente querer fazer. Você então tem fingimento. E eu creio que temos uma que mata muita gente, inveja. É um sentimento terrível. No outro compartilhar, eu falei a respeito da alma. E dentro dos 4 aspectos que eu falei da alma, eu falei de sentimentos. E a inveja, ela está dentro desse sentimento. E a inveja, na minha versão e na versão da maioria das pessoas, é a mesma. Só que essa inveja ela era usada no grego secular, na vida normal das pessoas,
para dizer assim: aquilo que o meu irmão Léo tem, eu gostaria de ter, mas eu não posso ter, eu não possuo. Compreende? Hoje é comum isso no nosso meio, que eu digo, talvez aqui ou lá fora é muito mais comum. É, a inveja mata. Mas ela talvez não mata fisicamente, mas ela mata a vida de Deus em nós. Porque Deus ele faz a seguinte pergunta: a quem compararei vós a mim? Qual outra rocha que há como eu? Qual outro Deus que há como eu? Então nós não temos ninguém para comparar o nosso Deus. Não há ninguém para comparar o nosso Senhor. Então, a inveja não procede dele. A inveja não vai vir dele. Talvez, irmãos, nós temos vivido algumas coisas aqui dentro. Temos vivido alguma coisa aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa família, desde quando nós cremos no Senhor. E talvez o nosso crescimento na fé não está adequado. Nós ainda estamos, como Pedro disse aqui, você precisa de leite. Você ainda é criança espiritual. Você ainda não teve o crescimento naquela maturidade adequada. E sabe o que o inimigo pode fazer com isso? Destruir a fé, destruir a vida de Deus. Nós nos tornamos muito fracos. Tem um irmão que ele escreveu um livro. Ele disse, o tema do livro dele é o título, né? A Serpente do Paraíso. E dentre um dos capítulos desse livro é: existe uma serpente no meu jardim. Um dos capítulos desse livro. Existe uma serpente no meu jardim. Trazendo esse exemplo que ele trouxe para Eva, quando ela e Adão estavam no jardim. E ele disse algo muito interessante, que talvez a serpente não era um animal feio ou desagradável à vista como a gente vê hoje. E ela nem atentou ao fato de um animal estar conversando com ela. E ela então foi caindo, 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 caindo. E a Bíblia sempre a usa como um exemplo negativo. E talvez nós veremos alguns aspectos disso no futuro. Nós precisamos atentar para as nossas vidas. O quão próximo você está desta palavra? O quão próximo você tem se mantido desta palavra do Pai Celestial? Tem mantido próximo dos irmãos? Tem mantido próximo da comunhão? Ou tem se distanciado de pessoas que têm essas atitudes? Malícia. Que tem uma outra atitude, dolo ou engano. Que você percebe que ela tem inveja. Que você percebe que ela tem fingimento, hipocrisia. E que você percebe que ela murmura, que entra em todas as maledicências. É isso aqui que está dizendo. E é muito grave. Porque se Pedro ele trouxe isso, é porque ele percebeu que nas congregações que ele visitou, em vários lugares, em várias pessoas que ele teve contato, ele percebeu que havia essas coisas. E Deus colocou-as primeiro aqui, antes de falar de crescimento espiritual, antes de falar de templo dele. Porque ele vai exigir de nós um templo consagrado. Paulo em Coríntios ele disse que nós somos a habitação do Espírito, individualmente, e coletivamente, dentro, nós também somos essa habitação. Muito grave isso. Pedro até agora ele descreveu para nós todas as nossas heranças, todas as nossas riquezas, mas agora ele traz para o nosso campo natural. Ele traz para um nível onde todos nós entendemos, e ele então vai trazer para nós uma realidade espiritual, dizendo: vocês nasceram de novo, vocês têm que aproveitar o leite espiritual para vocês crescerem. Olha o passo. Nós realizamos, domingo atrasado, né, Beto? Acho que batismos. Quando a palavra fala de batismo, então está falando de sepultar. E lá no grego, Paulo ele usa a palavra plantar. Você então planta aquele velho homem na terra pelo batismo. Você o esconde, o encobre. Quando você sai, você já sai uma nova criatura. Você ainda tem essa nova criatura? Você ainda mantém isso em você? Esse frescor
dessa nova vida? Porque nós, irmãos, nós, irmãs, podemos cair no compasso, podemos cair no ritmo de todos, podemos trazer o que vivemos lá fora para dentro das nossas casas, para dentro da comunidade, para dentro do nosso coração. E tomarmos isso como assim, todo mundo faz. Não, todo mundo não faz. Não. Porque aqueles que são de Deus não fazem essas coisas. Por alguma vez, você lendo os evangelhos, você identificou que o Senhor foi hipócrita? Fingido? Que o Senhor foi malicioso? Que o Senhor foi invejoso? Não tem. Esse é o nosso padrão. Faz-nos pensar, irmãos, a respeito disso. Quanto nós temos trabalhado para que a obra de Deus, para que o corpo ele seja edificado e que nós recebamos a vida devida do corpo. Quantos de nós? Nós temos nos gastado, nós temos colocado as nossas vidas no altar do Senhor para que essa vida, esse cheiro suave, esse serviço por meio do Senhor alcance os céus e que o Espírito Santo tenha em nós aquela liberdade de falar, aquela liberdade de manifestar. Porque quando o nosso coração está cheio, quando o nosso ser está cheio dessas 5 coisas aqui, não tem como o Espírito Santo falar nada. Faça o teste. Começa a murmurar. A murmuração, ela joga no nosso corpo toxinas. E ela vai abaixar tudo que tem em nós, até o nosso ânimo. Para que o Alberto vem aqui todo dia orar? Resolve. Né, Beto? Resolve, irmãos? Resolve. Glória a Deus, porque Ele vem. E muitas vezes a edificação ela atinge todos nós. Tive contato com irmãos de fora, que o Alberto, no grupo da oração, tem. E os irmãos contaram para mim, falou assim, André, o Beto ora todo dia de manhã? Falei, ora, todo dia de manhã. Aquelas orações ele faz lá mesmo, na reunião? Ele vem todo dia, naquele horário ele manda. Muito bom, irmãos. Isso é vida. Serve de exemplo para nós. Nosso pastor, né? Então serve de exemplo. Samuel sai toda semana com o Eugênio. Toda semana vai em Guimarães. Toda semana está edificando os irmãos. Toda semana em Lagoa Formosa. Isso não te edifica? Deve nos edificar. Toda semana tem reunião nos lares. Toda semana um irmão ou outro abre a porta para a gente ir e reunir. Para quê? Para o Senhor falar aos nossos corações. O Senhor trazer o seu lenitivo para nós sermos edificados. Mas o quanto você está disposto a abrir mão? O quanto você está disposto, após o Senhor ter salvado, ter te limpado, ter trazido você a nova vida, você viver essa nova vida, pegando o leite espiritual. Mas se essas murmurações, se essas 2 atitudes, malícia, engano, você estiver praticando, e as outras 3 atitudes você estiver praticando, você não verá nada. Nada. Você vai passar a reunir, e nada vai acontecer. Então nós olhando para que as palavras que saem da nossa boca, se elas de fato procedem bênção e não maldição, como Tiago diz. Se nós estivermos, irmãos, eu tenho certeza, se o Senhor estivesse aqui presente, vamos falar assim, fisicamente, todo mundo ia ficar caladinho. Todo mundo ia se ajoelhar, todo mundo ia ficar sem, e ainda tomar cuidado com os pensamentos, porque a gente sabe que ele esquadrinha mente e corações. E ele está fazendo isso nesse momento, aqui. E ele faz isso lá na nossa casa, ele faz isso lá no nosso trabalho, ele faz isso nós andando na rua, porque ele não nos abandona. Depende do que você vê, depende como que você interpreta a palavra. E é muito sério. E Pedro ele está muito preocupado com isso. E não adianta nós pularmos estágios. Nós aqui, o Gustavo, ele tem uma criança agora, um bebê.
Se o Gustavo chegar nele agora, lá na Melina, né? E chegar e falar assim, Melina, come aqui uma maçã. Está fora do tempo para ela comer uma maçã. Mas se der o leite para ela, está adequado. É o alimento que ela precisa. Então, a palavra ela nos diz, lá no versículo 2, desejai. É o contrário da nossa ação. De falar maledicências, praticar a inveja, praticar hipocrisias, engano, é o contrário. Eu desejo. E para que eu então tenha esse desejo, tem que surgir em mim uma necessidade, uma fome. E nós temos que ter esta fome, essa necessidade, que é de conhecer o nosso Deus, conhecer os caminhos do nosso Deus, conhecer os nossos irmãos, conhecer a vida de Deus na igreja. Conhecermos individualmente a cada um, sabermos quem cada um é e o que Deus tem feito na vida. Porque o Espírito Santo ele está agindo em cada um de nós individualmente. Então, irmãos, vou citar uma palavra de um irmão. Ele disse a respeito de ler biografias. E ele então citou o exemplo de um outro irmão, Jonathan Edwards, que ele então pregou, o Espírito Santo o usou, muitas pessoas converteram. Então ele disse o seguinte a esse irmão, é bom que você leia as biografias para você conhecer Deus agindo através das pessoas, mas não queira viver a vida de Jonathan Edwards. Deus te chamou para você viver a sua vida perante Ele. Então guarde isso. O Senhor nos chamou para vivermos a nossa vida perante Ele. Ele agiu diferente com Abraão, ele agiu diferente com Isaac, ele agiu diferente com Jacó. Mas ele agiu tudo de acordo com aquela promessa que ele tinha feito a Abraão, segundo os seus planos. E é assim que ele vai agir conosco, individualmente, porque é assim que ele nos chamou. Ele nos chamou individualmente para nós fazermos parte de uma unidade. Então eu não posso ser aquela pessoa que vai destruir essa unidade. Eu não posso ser essa pessoa. Vocês já ouviram falar da teoria da janela quebrada? Isso é muito comum em palestras motivacionais, né? A teoria da janela quebrada é assim, ó. Você vê um prédio abandonado, ninguém está utilizando ele. E você observa que uma das janelas está com um buraco. E aí então você pensa, você já tem um buraco, mais um não vai fazer diferença. Você então pega uma pedra e joga lá naquela janela. Aí se torna 2 buracos. Ou a outra pessoa vê também que tem um buraco na janela. O que a outra pessoa faz? Pega uma pedra e joga. Dentro de pouco tempo, aquele prédio com aquela janela e as paredes estão totalmente deteriorados, destruídos. Tem que ser derrubado, demolido. Considera um pouco se isso não tem um certo valor para nós, se nós mantivermos contato só com pessoas que têm malícia, que têm inveja, que têm murmuração, pessoas fingidas, se nós não nos tornaremos uma desse jeito. Nos tornaremos. Porque a ideologia do grupo vai fazer isso conosco. Isso é uma das teorias da educação. Por que o seu filho, o nosso filho, é de um jeito em casa e ele é de outro jeito na escola? Porque a ideologia do grupo é muito forte. E ele, muitas vezes, a criança ainda não tem uma estrutura para ele resistir àquela ideologia, se manter firme naquele posicionamento dele, e ele então é tragado pelo meio. Chama ideologia do grupo. Só professor e policial sabe quem é o filho de vocês na escola. Pode ficar tranquilos, viu? Porque nós temos essa tendência. Mas a palavra diz para nós sermos constantes. Então, até que os nossos filhos, que são pessoas em desenvolvimento, cheguem naquele estágio onde que ninguém vai fazer movê-los das suas convicções, leva-se um certo tempo. E se eu, dentro da minha casa, com meu filho, com a minha esposa, eu sou aquela pessoa que primeiramente sai daqui após uma reunião
e vou para minha casa, eu abro a minha boca para dizer, nossa, mais uma reunião daquele jeito, eu estou destruindo a fé da minha família. Eu estou destruindo aquilo que Deus conquistou na cruz a favor do meu filho e a favor da minha esposa e a favor das outras pessoas. É isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos, não sou eu. Você pode ler e você pode, assim mesmo, né? Você mesma ou você mesmo pode chegar a essas conclusões. Porque nenhum de nós tem prazer em pessoas desse jeito. Nenhum de nós. Porque essas ações que as pessoas manifestam, elas estão manifestando, na verdade, o caráter que elas têm. Então é mais profundo, está mais alicerçado lá naquele cerne. Ou, em um momento da vida dela, ela está fraca espiritualmente. E talvez esse irmão que escreveu esse livro sobre a serpente do paraíso, ao dizer que existe uma serpente no meu jardim, ele está falando uma verdade. Então eu estou deixando uma serpente no meu jardim para destruir tudo aquilo que Deus construiu, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus me determinou para fazer, toda aquela maravilha que eu usufruía, vai acabar. E nós vamos perder. Se nós recordarmos, sábado passado, o Mateus de PH esteve aqui compartilhando, falando sobre, dentro do assunto que ele compartilhou, ele disse sobre tolerância de certas situações, tolerância de certos pecados, enquanto que outros pecados nós não toleramos. Então, um irmão ou uma irmã, trazendo para o corpo que ele tem malícia ou ele tem engano, ele está lutando contra o corpo, ele está tentando destruir o corpo. Se você quiser um grande exemplo disso, leia o livro de Neemias. Você vai ver o inimigo tentando de todas as formas fazer com que eles cessassem a obra. E eles pararam por 15 anos. E o Senhor usou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ageu era um profeta mais velho, e ele então profetizou. Zacarias era um profeta mais novo, e ele então profetizou durante mais tempo. E ele fortaleceu as mãos de Neemias, de Esdras. Para Neemias sair do palácio do rei e ele ir para Jerusalém, retirar entulhos, ele se colocou numa posição de perigo. Porque todo camarista ou camareiro do rei não poderia estar triste. Não poderia estar com problema de saúde. Não poderia ter nada que o afetasse para que ele então estivesse na presença do rei, servindo ele como aquele copeiro, aquele que entregava a taça de vinho na mão do rei. E Neemias estava triste. E ele temeu, porque o coração dele, ele sentiu que o rei percebeu que a tristeza dele era de coração, era lá dentro. Mas ele então pediu, ele orou, e ele pediu ao rei, o rei concedeu a ele. Muito além do que ele pediu, irmãos. E ele conseguiu tudo o que ele queria. Só que quando ele chegou em Jerusalém, ele foi andando, e ele chegou num local que o entulho era tão grande, que não tinha nem como ele e o animal passar. Esse foi o estado que o inimigo deixou Jerusalém. Cuidado com a serpente no seu jardim. Cuidado com a serpente dentro de você, ou na sua língua, porque Tiago ele fala sobre o poder da nossa língua. E Pedro, pelo Espírito Santo, está falando isso conosco. São palavras graves. Não fiquem com raiva de mim. Não fiquem com problema comigo. Mas nós estamos incluídos aqui. Nós precisamos olhar esse espelho, olhar essa luz que está aqui e nós analisarmos as nossas vidas. E eu me incluo aqui, juntamente com quem se identificar. Com quem, talvez, em algum momento, teve algo em si, ou algo que aconteceu, que trouxe alguma tristeza, e aí deu uma brecha, ou alguém veio e falou alguma coisa, e naquele momento que a gente estava triste, nós falamos assim, é mesmo. E aí então algo aconteceu. Isso é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Nós não podemos caminhar afastados. Isso foi outra coisa que Neemias percebeu, que o povo estava edificando muito afastado. Ele falou, não, vamos nos reunir, porque se eu precisar de socorro, você vem ao meu socorro. Se você precisar da minha ajuda, eu vou à sua ajuda, ao seu socorro. Então não havia
para chegar aqui e falar assim: nossa, esse irmão aí, hein? Nossa, olha, ela arrumou um namorado. Nossa, eu não. Nossa, ela tem um filho. Puxa vida, eu podia ter também. Sabe, são coisas naturais, mas nós devemos nos agradar perante o Senhor. Paulo ele fala assim que nós devemos nos contentar com o que nós temos. Eu não vou ter condição de ir para a praia todo ano. Uma vez eu fui, mas talvez eu não vou mais. Mas isso não pode trazer peso ao meu coração. E nenhum irmão ou irmã, vou dar meu exemplo, tá ok? Vai dizer para o marido ou para a esposa, fala assim, o André ele foi para a praia, e nós nunca fomos. Contentai-vos com o que tendes. É isso que a palavra nos ensina, irmãos. Se naquele momento nós não temos condições, se naquele momento o Senhor não tem nos dado, que nós nos alegremos nele. Que a alegria dele seja a nossa força. A alegria dele, não a sua, mas a alegria dele de ver-nos que nós estamos perseverando nos seus caminhos, conforme ele deseja para nós. E nós devemos muito desejar. Eu quero usar um exemplo, a criança de peito. Todas as senhoras, que são mães e que amamentaram, a hora que pegava a criança no braço, qual lado que ela dirigia? Olhando para você ou procurando seu peito? Era procurando o peito. Então, quando nós nos aproximamos da palavra, nós temos que fazer isso. Inclinar a nossa cabeça procurando, entre aspas, o peito do Senhor, para que Ele então nos dê o alimento. Isso é tão simples, mas nós deixamos de fazer isso. Aquele desejo ardente, aquilo que queima no nosso coração, para. Aqueles 2 discípulos de caminhos a Emaús, eles falaram isso, olha, não nos ardia o coração quando ele nos dizia aquelas coisas? Por que o coração deles ardiam? Porque eles tinham perdido aquela esperança, ou eles não tinham visto como o Senhor queria que eles tivessem visto. Eles só reconheceram o Senhor no partir do pão. E aí então eles se lembraram. Então eles perderam uma grande oportunidade de caminhar com o Senhor durante todo aquele trajeto, com o Senhor ressuscitado, conversando com eles, eles perderam aquela oportunidade. Porque quando o Senhor partiu o pão, que eles reconheceram o Senhor saiu da presença deles. Como nós precisamos disso, irmãos. Nós perdemos muito o frescor do nosso Deus quando nós tentamos achar que já estamos um pouquinho mais crescidos, estamos um pouquinho mais além, e aquela comida ela nos engasga. E nós precisamos nos manter naquela palavra, meu pai falou isso, o papai disse isso. Conseguimos fazer isso nessa simplicidade? O papai disse isso? Não, eu não posso fazer isso. E nós precisamos dessa habilidade ou dessa prática na nossa vida. Porque vamos seguir aqui, versículo 2. Pedro está falando conosco sobre desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O objetivo é totalmente inverso. O objetivo é crescer e não parar. Mas nós corremos um sério risco de pararmos. E a palavra que Pedro ele usa como leite racional, no grego é lógico. A palavra é lógico. Relação à palavra. A minha versão aqui é racional. Talvez na de vocês é espiritual. E segundo uma chave bíblica que eu consultei, há a possibilidade de ter três significados para essa palavra lógico no grego. E a primeira é a própria palavra, a segunda é razoável ou racional, e a terceira é espiritual. Se nós pegarmos Romanos 12, 1 e 2, como a gente já viu das outras vezes, e colocarmos que nós temos que oferecer um culto racional, então essa palavra, ela vai então vir junto com esse culto racional, porque nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Para ela então fluir e gerar vida, gerar fé no nosso coração. Por isso que nós precisamos começar de onde? Do início. Talvez alguém chegue aqui e vai falar conosco sobre arrependimento, que é uma das coisas que eu vou falar.
E nós vamos pensar assim, para que eu preciso de arrependimento? Eu já arrependi, eu já fui batizado, o Senhor já me salvou. Mas o Senhor, Ele disse que há júbilo no céu todas as vezes que um quê? Pecador se arrepende. E Ele não fez distinção entre pecador salvo ou pecador não salvo. Porque nós ainda continuamos com muitas práticas e nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra de santificação. Isso é uma obra de consagração ao Senhor. Então, em todo o tempo, e João ele vai falar que se nós não temos cometido, nós dissermos que nós não temos cometido pecado, o que nós somos? O que nós praticamos? Mentira. A palavra é forte. Mentira. E o Senhor deixou para nós o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, com o sangue dele, para confessarmos os nossos pecados e ele nos perdoar. Mas o Espírito Santo habitando em nós vai nos convencer desse pecado. Ele vai nos mostrar a justiça, ele vai nos mostrar o juízo, porque todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo fala assim: olha lá para a cruz. Olha para a cruz. Como eu tratei o pecado. Como eu tratei o pecado. O pecado está lá, tratado seriamente. Muito seriamente. E nós temos que, juntos, chegarmos na unidade do Espírito. Nós temos que chegar naquela unidade, naquele crescimento da estatura de Cristo. Porque se você olhar lá em Hebreus, você verá que Deus ele está preparando uma cidade que só vai entrar os aperfeiçoados. Essa cidade, ele projetou, ele mesmo construiu, ele mesmo a fundou, ele mesmo a estabeleceu. E ele estabeleceu o padrão. E é isso que Hebreus está nos dizendo. Há um padrão. Leia o capítulo 11 de Hebreus. Leia o capítulo 12 de Hebreus. Você vai ver isso que eu estou te falando. Talvez você vai perceber e considerar a gravidade de ações que nós fazemos, de atitude que nós temos, que vai nos impedir de crescer adequadamente. Talvez o nosso crescimento vai ser deficitário. E Hebreus vai nos dizer, devido ao tempo transcorrido, já era para vocês ser mestres, mas necessário é que ensine de novo os rudimentos da doutrina de Cristo. Doutrina de quê? Arrependimento de obras mortas, batismo, imposição de mãos, básico da fé cristã. E o espiritual, que nós temos que participar. O espiritual que nós temos que receber do Senhor para nós fazermos aquela obra maravilhosa para o Senhor, salvar vidas. Salvar vidas. Porque todos nós temos o testemunho, que é o Evangelho, dentro de nós. E nós podemos testemunhar para as pessoas. Nós podemos ter uma vida reta, uma vida que ela vai estar de acordo com o padrão de Deus. E nós todos poderemos testemunhar o Senhor. Isso é muito básico que nós estamos considerando. Mas muitas vezes nós nos esquecemos e nós precisamos voltar no início. O Senhor ele disse para a igreja em Éfeso: você abandonou o seu primeiro amor. O apóstolo João, ele foi ficar em Éfeso para justamente o apóstolo do amor não deixar que esse amor acabasse até os dias que ele estivesse vivo. E ele então ficou lá com os irmãos. E ele pregava, falava para os irmãos amarem uns aos outros. Porque é dessa forma que nós vamos ser conhecidos. Amor. Nós vamos ser conhecidos por isso, em amar. Então, se eu tenho todas essas três ações, fingimento, inveja, murmuração ou maledicência, eu não estou manifestando o amor sincero. Eu não estou. Às vezes, vou usar o Fernando como exemplo. Fernando, você me ajuda aí. O Fernando, ele diz assim: ô Bruno, você está sabendo sobre o irmão André? Não, o quê? Novidade aí, o irmão André caiu. O irmão André fez isso. O que o Fernando está fazendo? Deveria guardar a minha vida. E isso corre para todo mundo. E nós deveríamos guardar a vida do irmão, guardar a vida de cada um. Mas aquilo, vou te falar, viu, Sérgio? Mas você não conta para ninguém, não.
se eu quero que isso fique em segredo, eu já não digo para ninguém, nem para minha esposa. Porque o mistério, o segredo, tem que ficar guardado. Mas se eu digo para alguém, ela vai falar assim, ó, você não fala não, viu? O André falou para eu não falar, mas eu vou te contar. E se sair daqui, é você que falou. Acontece isso ou não? Entendem? Que dia que o Senhor expôs o pecado de Pedro para João? Que dia que o Senhor expôs o pecado de João para André? Nunca. O Senhor não faz isso. A glória do Senhor é encobrir. Por isso que Ele guardou os nossos pecados. Por isso que não é interessante saber o que eu fiz antes de crer no Senhor. É interessante saber, vocês saberem o que eu faço a partir do momento que eu crio no Senhor. A não ser que eu esteja com pendência judicial, que a lei dos homens vai me achar, né? Então, isso, irmãos, tira a vida do Espírito. Nós queremos muitas coisas. Queremos um manifestar do Espírito Santo. Queremos que os dons manifestem, os ministérios manifestem. Que todos nós, ao nos reunirmos, nós saiamos daqui como? Cheios, transbordando. E que amanhã, quando chegar na ceia, todos nós cheguemos aqui com o coração tão cheio de alegria, de satisfação perante o Senhor, que aqui a reunião não vai acabar. A reunião não vai precisar de ninguém tocar, de ninguém orar ou de ninguém vir pregar, porque o Espírito Santo está no nosso meio. E ele então está falando, ele está no meio da congregação, ele está falando. Você já teve essa sensação? Pelo menos lendo a palavra e você chorar e você não continuar a ler a Bíblia? Você já teve isso, irmão? Você vê essas coisas, você vai lendo, lendo, lendo. O Reinaldo ele compartilhou isso um tempo atrás, daquele versículo que salta aos seus olhos, que o Espírito Santo pega e fala assim, olha, isso aqui é para você. E aí então você chora. Você se ajoelha ou você põe no seu quarto para orar e o Senhor aparece ali para você e você começa a chorar, você não sabe. Não tem uma explicação. Mas algo está acontecendo com você. A hora que você sai da leitura da Bíblia, que você sai da oração, alguma coisa mexeu com você. O Espírito falou com você. Você sentiu algo diferente. Essa realidade é para nós. Não ache você que não seja. As biografias são muito boas para nos mostrar o Senhor, como Ele agiu no passado. Mas o mesmo Deus que agiu lá na vida de Jonathan Edwards é o Deus que age hoje na nossa vida. Ele está vivo, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Você acredita nisso? Você crê dessa forma, como a palavra está dizendo? Então deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. E essa palavra genuína, ela vem com a outra palavra de negação no grego, que é adolos, que não tem dolo. Ela é uma palavra pura, inadulterada. Ela é incontaminada. Então, esta palavra que aqui está, eu já achei erros de português, de pontuação nessa Bíblia aqui, escrita. Mas não quer dizer que o que está escrito aqui está errado. Mas eu já achei alguns erros. Mas eu sei que o que está escrito aqui é a verdade. Eu sei que o que está escrito aqui é a palavra que Deus, o Criador, deixou registrada para nós. Então nós precisamos pensar e falar assim, esta palavra aqui, ela é inadulterável, ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira. Eu posso acreditar nela. No nosso grupo essa semana nós estivemos vendo sobre Sara. Lá em Hebreus é dito que Sara recebeu o poder para ser mãe, mas porque ela considerou fiel aquele que tinha feito a promessa. Fiel aquele que tinha feito a promessa. Ele pegou uma mulher de 90 anos e ela foi mãe. Um homem de 100 anos e ele foi pai. Porque Deus deu o poder. Porque Deus é fiel. Então nós temos uma grande nuvem de testemunha que ela vai nos dizer: o Deus que você serve, Ele é fiel. Você pode acreditar. Você pode chegar perante Ele. Você pode chegar e pedi-lo, que Ele fará abundantemente mais. Na minha versão, talvez na de vocês é infinitamente mais, que é bem mais, vamos falar assim, perdão aí da palavra, mais maior, como dizia meu menino quando era criança, mais maior. Então, irmãos, depende do que você vê.
Depende da forma que você vê. Depende da forma que você crê. E depende da forma que você espera. Porque se nós esperarmos tudo do Senhor, nós vamos ver mortos ressuscitando, nós vamos ver pessoas sendo curadas, nós vamos ver a manifestação dos dons espirituais, nós vamos reconhecer nos nossos irmãos, nas nossas irmãs, no meio da congregação, o ministério do Espírito Santo. Mas se nós retirarmos essas 5 coisas que Pedro está nos dizendo do nosso meio. Então não adianta nós tentarmos dizer que algo não acontece, porque se o Espírito escreveu e deixou para nós alguma coisa, ela está dentro de nós. Lembrando que no próximo versículo que Pedro vai tratar, é que nós somos casa espiritual. Que tipo de casa o Espírito Santo ele deseja morar? Para você ter uma ideia, se você quiser ver lá em Crônicas, quando Salomão ele edificou o templo, quando eles acabaram de pôr a arca no seu lugar, os sacerdotes tiveram que sair, porque a nuvem de glória do Senhor desceu, e eles não puderam ministrar. Mas eles fizeram tudo de acordo com a planta que Davi entregou. E lá no deserto, quando Moisés estava conduzindo o povo, Deus mostrou para Moisés todos aqueles utensílios, tudo aquilo que está lá no céu, para que ele fizesse aqui na terra. Então, tudo aquilo que estava no templo, era como se nós pudéssemos dizer assim, é como se o céu está aqui na terra, da mesma forma que ele está. E Deus então pode vir e ter comunhão conosco. Esse é o padrão de Deus. Aquela figura que há no céu, ela tinha que estar na terra, para que Deus então pudesse vir e habitar ali. Sabe o que Deus fez conosco? Ele pegou, quando nós batizamos alguém, o Senhor Jesus disse assim, batizando-os em nome de quem? De quem? De quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que vem habitar em nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele nos fez dessa forma, purificados. Você consegue ver isso? Em você, no nosso irmão que estão aqui, naqueles outros irmãos que estão reunidos em outro local? Entendem? A gravidade, a seriedade. Como que nós devemos ver como nosso Deus vê? Que o Espírito Santo, ele habita em nós. Porque se você olhar lá em 1 João 5, versículos 7 e 8. Vamos ver aqui, por favor. 1 João 5, 6 e 7. Aliás, 7 e 8. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Agora a pergunta básica. Qual das 3 pessoas da divindade ou da trindade está no céu e ele está na terra? Observa aí o 7. O Espírito Santo está lá no céu. E na terra, o Espírito Santo é o primeiro a ser manifestado. É o primeiro a ser dito. Então, quem está no céu e quem está na terra, ao mesmo tempo, simultaneamente, ligando o céu e a terra, fazendo essa ponte, o Espírito Santo. E ele está onde? Em nós, na igreja. Porque ele escolheu assim. Porque é o corpo do Senhor Jesus. E o corpo do Senhor Jesus é o que? Celestial. É do céu. O nosso cabeça está sentado à direita de Deus. E o corpo dele está na terra. Essa é uma verdade, irmãos, imutável. Não depende de nós. Nós não podemos fazer nada. Nós só temos que agradecer. Nós só temos que usufruirmos dessa vida do cabeça que está no céu
intercedendo por nós. E essa vida está sendo manifesta aqui na terra através do seu corpo. Por isso que o Senhor, lá em Hebreus, ele vai dizer que nós devemos obedecer os nossos guias. E nós devemos olhar para eles e ver como eles têm procedido, qual o fim que o Senhor tem dado para eles. Teve um irmão na igreja, na história da igreja, que ele chamava Irineu. E ele então foi conduzido preso para Roma, para ele ser dado às feras, para ser comido. E ele falou uma frase muito famosa, que é o trigo de Deus, né? Mas todo mundo só lembra dele ter falado que ele era o trigo de Deus. Mas ele não falou só isso. Ele falou o seguinte, que quando ele fosse colocado diante das feras, para ser devorado, ele iria acariciá-las, para que demorasse mais ainda aquele suplício dele, aquele devorar das feras, para que ele então pudesse conformar mais ao Senhor. Isso é um ato de piedade. Mas só que é dito que quando ele estava lá no Coliseu, as feras vieram e despedaçaram ele imediatamente. Então ele queria acariciar as feras, para que ele então pudesse mais usufruir disso. E teve um outro irmão chamado Germânico, que ele viveu junto com Policarpo em Esmirna. E esse Germânico, ele foi levado para a arena que havia em Esmirna, e ele então foi jogado às feras. Quando então ele foi jogado às feras, ele correu em direção às feras. Ele não correu das feras, ele correu em direção. Então depende qual tipo de glória ou de suprema ressurreição que nós estamos dispostos a pagar em nome do Senhor. Hoje nós não vamos ser jogados às feras, mas nós estamos dispostos a acariciar as nossas tribulações, acariciar as nossas angústias, acariciar as nossas dificuldades, para que o poder de Cristo se manifeste mais em nós? Essa é a questão. Paulo orou 3 vezes ao Senhor. O Senhor falou assim, Paulo, eu não vou te ouvir, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo falou, eu tenho mais prazer nos sofrimentos, porque o Senhor prometeu para ele que a graça iria bastar, e aquele poder que já estava em Paulo iria aperfeiçoar. Paulo então ele não murmurava, ele não abria a boca dele para falar nada, ele então alegrava. Filipenses, como o Natal compartilhou conosco, é uma carta que ele diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso. Paulo estava passando por grande dificuldade. E ele disse, alegrai-vos. Então, irmãos, quando nós chegarmos em um certo nível de percebermos que o nosso crescimento espiritual, ele estagnou, nós devemos perceber, buscar compreender perante o Senhor, onde nós paramos, onde que aquela vida deixou de fluir, ou o que causou aquele não fluir mais da vida. Porque a palavra vai nos dizer, ela vai mostrar para nós. Porque a Bíblia nos diz em Hebreus, que a palavra ela é viva, como uma espada, que ela vai vir e dividir a nossa alma, o nosso espírito, as nossas juntas e as nossas medulas. E ela vai discernir os nossos pensamentos e ela vai discernir o intento do nosso coração. Mas se nós não quisermos nos aproximarmos da palavra, nós não sairemos da estagnação. Enquanto Miriam permaneceu leprosa, Israel não caminhou. Não teve jeito. Não teve jeito. Israel não caminhou. Então, às vezes, nós estamos parados na nossa vida espiritual por alguma coisa que nós temos que colocar diante do Senhor e tratar. Isso aqui não é atos que nós praticamos e falamos assim, eu pequei contra minha esposa, então eu vou arguí-la entre mim e ela. Não, isso é algo que é conhecido da congregação. Então, a congregação tem que ser tratada. Paulo, Tiago, eles vão falar assim, confessai as vossas faltas uns aos outros para que sejais curados. Falei mal do Alberto. Falei, Beto, olha, estou até com vergonha, mas falei mal de você. O Beto vai olhar para mim e falar assim, André, mas sério mesmo? Sim, me perdoa. Irmão, te perdoa. Entende? Algo nesse sentido, algo nesse nível. Pedro ele vai falar sobre casamentos, sobre vida em matrimônio, sobre filhos, sobre patrões. Mas ele vai falar depois que ele já tiver tratado essas coisas. Como que eu vou chegar para minha esposa, que é um templo do Espírito, e vou maltratá-la? Eu tenho que viver minha vida no meu lar com discernimento.
Então, quem está pensando em casar, pense nisso, que você vai ser marido em tempo integral, 24 horas, 365 dias por ano, durante todo o curso da sua vida. E você vai ter discernimento. Você terá que ter discernimento. Você é a pessoa mais forte naquela estrutura do lar e você vai ser aquela pessoa que vai determinar as coisas. Você pode até deixar o cheque com a esposa, o cartão de crédito, mas fala com ela, ó, tem limite, viu? Não gasta muito não, porque você tem que pagar. Então, se passar do limite, você criará um grande problema para você. Então, essa questão de administração, o discernimento no lar, o cuidado com os filhos, Pedro vai tratar sobre isso também. Mas depois que nós já tivermos passado por esse versículo 1, por esse versículo 2. Pedro ele usou uma figura, lá no capítulo 1, versículo 23. Ele falou que nós já fomos renascidos, nós renascemos. Quando ele usou essa palavra de ser renascido, ele usou uma palavra que chama metanoia, que é o arrependimento. Nós começamos no arrependimento, passamos pela conversão e aí então nós prosseguimos. Porque essa nova vida ela começa lá no arrependimento. E é a mesma mensagem que o Senhor disse, arrependei-vos. João Batista, arrependei-vos, é a mesma palavra, metanoia. E ela é tão importante que ela é usada até na educação. Porque quando a criança ela tem uma mudança de mente naquela fase dela inicial, e ela então começa a subir para os demais anos, a mente dela tem uma transformação, uma metanoia. E ela então vai aprendendo, agregando conhecimento, agregando conhecimento. Para o nosso lado espiritual, ela foi usada como arrependimento. É uma transformação de mente, é uma mudança de pensamento. E nós temos que tê-lo isso todos os dias, todos os momentos. Por isso que nós devemos nos arrepender. Não é à toa que Deus deixou o sangue do Senhor, o confessar os pecados, para nós confessá-los, arrependermos, mudarmos de direção e caminharmos em novidade de vida. E a palavra vai nos dizer, revestir-vos do novo homem criado segundo Deus. Se nós vamos nos despir do velho homem com esses atos que estão aqui no capítulo 2, versículo 1, nós temos que nos vestir, porque nós não podemos andar nu. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Quando ele vestiu Adão e Eva daquela pele, né, que ele fez, a vestimenta, ele estava vestindo como algo novo, que não existia. E quando nós cremos no Senhor, nós então nos despimos desses feitos passados e nós nos revestimos do novo homem, que é Cristo, com os seus feitos. E se nós dissemos que nós estamos revestidos com o novo homem, a vida que vai governar esse novo homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é a carne, não é a alma. Mas nós compartilhamos sobre a alma, falando sobre aqueles 4 aspectos da alma. Porque a nossa alma que nos foi dada, ela nos foi dada conforme a vontade do Senhor. E o irmão, ele falando sobre quando Deus ele soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente, segundo esse irmão, no hebraico, está escrito no plural. O homem se tornou almas viventes. Não alma no singular. Almas no plural. Por quê? Quando Deus soprou, aquele contato do sopro de Deus, formou o espírito e formou a alma juntamente. Veio existir os dois simultaneamente. Que os dois juntos dá vida ao corpo. Esse corpo físico do homem. E a nossa versão em português, ela não trouxe no plural, ela traz no singular. E na verdade, olhando lá em Tessalonicenses, é dito que santifiquem tudo, alma, corpo, espírito. Ou corpo, alma e espírito. Então é um ser integral, é um ser completo. Pense, né, algo nesse sentido, que o Pedro ele está falando aqui no capítulo 5, aliás, capítulo 2, versículo 2, sobre desejar esse leite espiritual ou racional, não falsificado. E há muitos evangelhos, irmãos, falsificados. Se nós abrirmos o Instagram, abrirmos o YouTube, procurando ali pregações, e se você não tiver certos cuidados, você pode comer
um alimento contaminado. Você pode comer um alimento que vai trazer dano para você, que não é a genuína palavra de Deus. Se você quer a genuína palavra de Deus, acesse ela aqui. Entre aqui dentro, na que você tem. Escolha boas versões. Eu estive em Uberlândia, fui na livraria e fui olhar as versões da Bíblia. Eu não tive coragem de comprar, devido à adulteração, devido à modificação de alguns termos que tem lá, que são essenciais nessas novas Bíblias que estão surgindo. Então procure uma Bíblia que ela será bem fiel aos originais e ela será tradicional, para você não comprar algo adulterado. Tem uma Bíblia que eu não gosto dela, que é a linguagem de hoje, nova linguagem de hoje. Eu não gosto dela, sinceramente. E eu tenho até ela em casa. A Viva também eu tenho, eu não gosto. Então nós temos que procurar essencial. O primeiro contato que eu tive com códigos de leis foi no curso que eu fiz lá durante a minha formação. E o professor da área penal, ele falou assim, olha, eu não vou indicar para vocês nenhum comentário de nenhum código. Você vai comprar o código seco, a lei seca. Para quê? Para eu então ler o que a lei fala, a norma da lei fala. Para eu então saber o que a norma da lei fala, para depois eu ter a minha opinião ou a minha influência, dependendo do código. Porque se eu lesse os comentários, eu poderia ser muito mais influenciado pelos comentários do que pela norma da lei. E muitas vezes nós somos assim, porque nós, brasileiros, não temos o hábito de leitura e muito menos de compreensão, às vezes, da palavra, do texto escrito. E muito mais se tratando de uma língua como o grego, que ela foi traduzida à Bíblia. Mas graças ao Senhor, nós temos os nossos irmãos, nós temos aqueles servos que querem servir, que querem ajudar os irmãos. Por isso que Paulo fala a Timóteo, transmite a homens fiéis, para eles ensinar a palavra fiel. Transmite a eles para homens fiéis. E esses homens fiéis vão transmitir essa palavra. Em dado momento, nós podemos desprezar isso. Colocamos defeito em tudo. E nós temos maledicência, temos inveja, hipocrisias, nós temos atitudes que são reprovadas e nós toleramos. Mas nós devemos pôr para fora. Algo que Neemias fez foi pegar o misto do povo que tinha casado com os amonitas e aquele resto do povo que estava lá, e Esdras também fez isso, foi separar o povo. O povo falou assim, o que você está querendo que a gente faça não é uma obra de um dia só. Vai levar um certo tempo. E uma observação que é dita lá é que muitos dos filhos de Israel que estavam lá naquele tempo tinham até filhos pequenos com aquelas mulheres. Pensa o choro, a dificuldade que era despedir uma mulher com uma criança pequena. A dificuldade que era naquele tempo é a mesma de hoje. Mas eles se misturaram. E como eles já haviam pagado 70 anos, e muito sofrimento e muita tristeza, se você for ler os livros seculares e vai ver a história dos babilônios, como eles conquistavam as nações e o que eles faziam com os inimigos, você vai ficar horrorizado com o que eles faziam. Horrorizado. E eles fizeram muito com Israel, porque Israel foi só uma das nações, porque eles vieram lambendo, usando o termo da Bíblia, vieram lambendo as demais nações, e eles conquistaram. Eles eram violentos ao extremo. E o Senhor os entregou. Muito triste, irmãos. E quando eles voltam para restaurar, quando eles voltam para reparar, quando Neemias volta, ele vê aquilo misturado. Aquilo foi terrível para ele. Terrível. E ele então teve que chamar, ele teve que colocar aquelas pessoas, e eles então tiveram que fazer. Só que teve pessoas lá que não quiseram fazer, mas elas pagaram um preço mais alto. Então Deus, ele é implacável, impassível com o pecado. Não pense você, ele é implacável. E ele trata o pecado como pecado. Ele não trata o pecado como se fosse um bicho de comer, bicho de pé. Meu pai gostava do bicho de pé porque ficava dando aquela coceirinha, né? Mas tratando ele como algo bom, não é. Porque o pecado não se apresenta como pecado para nós. Ele nos apresenta como uma coisa boa. Ele se apresenta como algo
que vai trazer algum tipo de satisfação para nós, mas por trás tem uma grande consequência. Uma grande consequência. Nós vemos isso claramente hoje. Nós que já temos o entendimento dessas palavras. Porque se você deseja que o Espírito Santo, ele habite completamente no seu corpo, ele habite plenamente em você e ele então se manifeste daquela forma que a palavra diz, então você vai desejar isso. Porque eu desejo. Confesso para os irmãos e irmãs. Eu desejo muito que o Espírito flua através de mim, que haja manifestação, que eu seja uma bênção onde eu chegar. Que, como Paulo diz, que eu vá na plenitude da bênção de Cristo, que eu não vá morto espiritualmente, para eu não me sentir envergonhado, mas que eu vá na plenitude da bênção de Cristo. E a palavra de Deus a nos dizer, usando essa figura do leite espiritual, ela está simplesmente nos dizendo, olhe, se achegue para a verdadeira palavra, se alimente dela genuinamente, verdadeiramente, com aquele coração desejoso de receber, como aquela criança que procura o peito da mãe para que ele então seja suprido, para que essa criança tenha o suprimento, ela receba o saciar da sua fome. É isso que a palavra está dizendo. E Pedro ele acrescenta aqui no versículo 2, no finalzinho, para que vades crescendo, para que vades crescendo. Então você começa com leite, começa com algo básico, então você vai crescendo. Aquelas doutrinas de Cristo, elas vão chegando para você, e você então vai chegar ao ponto de entender perfeitamente a palavra, compreender plenamente, guardar a fé, como Paulo disse, que foi a última fala que ele falou para Timóteo. Timóteo, guardei a fé. E você então terá isso no seu coração. E Paulo, ele buscava aquela superior ressurreição. Você pode ver isso em Filipenses. E é muito simples nós passarmos de um estágio para o outro, um estágio para o outro, até nós então atingirmos aquela maturidade que Deus espera. Porque o crescimento ele vai ser natural. A própria criança, quando ela nasce, ela já nasce com vida. Você não precisa falar assim, criança, cresça. Nenhum de nós não falamos, meu filho hoje é maior do que eu. Nós não precisamos falar isso, criança, cresça, porque a vida que nela tem vai fazer com que ela cresça. A vida que Deus nos deu através do Espírito, como nós lemos lá em 1 João, é o que está no céu e é o que está na terra. Essa vida espiritual, esse Deus que habita em nós, ele vai fazer com que essa vida celestial, essa vida espiritual, ela vai crescer em nós. E nós vamos chegar na estatura de Cristo. E nós juntos vamos chegar na estatura de igreja. Daquele corpo que o Senhor deseja, irmãos. É isso que Ele deseja de nós. Pedro, nesses primeiros 3 versículos, ele disse, se é que já provastes que o Senhor é benigno ou bondoso. Todos nós já provamos da bondade. Uma grande prova da bondade do Senhor é ter entregado o seu Filho por nós. Ter entregado o Senhor Jesus por nós, o seu único Filho. Aquele que não poupou o seu único Filho, nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas. Todas as coisas. Você deseja, trazendo para o mundo natural, um bom emprego, pagar as contas, viver a sua vida, só em Cristo, se você tiver a satisfação. Deseja ter uma vida espiritual, deseja conhecer o Senhor, ler a palavra, ter entendimento, só no Senhor Jesus. A nossa vida está atrelada ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória do Senhor. Você já teve a experiência de você receber um presente que você queria muito? E você recebe aquele presente, e você pega o presente e vai para o colo da sua mãe ou do seu pai, junto com o presente? Algum filho de vocês já fez isso? De pegar o presente e ir para o colo do pai? É esse exemplo que eu quero deixar. Não é aquela criança que se ocupa com o presente e quando você vai pôr a mão, ela diz, meu, minha, não. Mas ela pega o presente e vai para o seu colo, como pai, como mãe. Então eu creio que Deus ele tem muita satisfação nisso, como nós, seus filhos, quando Ele nos agracia com algo e nós então podemos então devolver a Ele ou agradecê-lo. Nos aproximarmos dEle com as mãos cheias das bênçãos que Ele nos deu, que Ele nos proporcionou, e nós então irmos para o seu colo.
e não afastarmos dele. Levando aquela bênção e não quero mais o abençoador. A bênção é maior. Não, a bênção nunca é maior. E Deus teve que fazer isso para Abraão. Abraão, me oferece o teu filho. O teu único filho. Deus ainda falou para ele, o teu único filho, me oferece. Porque o seu coração está muito cheio do Isaac. Não pode. Ora então que ele estendeu a mão e ia descer, o anjo bradou. Agora eu sei. Mas Deus já sabia. Mas Abraão precisava aprender aquela lição. E nós precisamos muito dessas experiências. Não desse quase morte, né? Mas das experiências de que quando recebermos algo do Senhor, nós olharmos para aquilo e dizermos, foi o Senhor que me deu, Senhor. Muito obrigado, é teu, é para o serviço. Temos um coração grato, um coração satisfeito. Nós que somos empregados no nosso trabalho, manifestarmos em todo lugar que nós formos o bom perfume de Cristo. Sermos aquelas pessoas que não vai trabalhar só na vista, o patrão está vindo ali, deixa eu trabalhar aqui. Não, ele saiu, que beleza, celular. Não, a gente então trabalhar da mesma forma, sermos da mesma forma. Na rua, sermos as mesmas pessoas, na nossa casa, as mesmas pessoas. O Alberto chega perto de mim, eu não mudo de atitude, continuo rindo do mesmo jeito. E ele vai assim, irmão, tá bom? Tô bem, tô não, tô ruim, hoje eu tô mal. Então, assim, lógico que eu estou usando como exemplo, brincando. Então, irmãos, que nós tenhamos convicção, que nós sejamos irrepreensíveis, que nós não sejamos como meninos. Aí já vem o lado negativo. Nós, em vez de sermos bebês, que vamos receber o leite espiritual, genuíno, não falsificado, para crescermos, nós então atingimos uma idade de menino e todo o ventre de doutrina nos leva, nos cativa. E aí nós ficamos, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E nós não conseguimos ter um crescimento sadio na fé, saudável. Nós possamos pensar a respeito dessas palavras, desses 3 primeiros versículos, aqui de 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Analisarmos a nossa vida perante o Senhor, perante essa luz, e vermos em qual estágio da nossa vida nós paramos. E nesse estágio, retornar. Nesse estágio, parar, analisar, vermos o que aconteceu conosco, e então voltarmos a prosseguir novamente, crescendo. Porque todos nós temos experiência que o Senhor é bondoso. Nós temos essa experiência. E nós temos visto toda a bondade de Deus sendo manifestada. E a palavra diz que Deus ele nos concede tudo para o nosso aprazimento. O Pai que abençoa os seus filhos. O Senhor Jesus, antes dele subir, ele disse: subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. E ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando orar, dizei, Pai Nosso. Olha o privilégio que nós temos de chamarmos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de Pai Nosso, de Pai Celestial, uma intimidade de filhos. Não é para qualquer um. Nós não somos comum, como eu já havia dito aqui anteriormente as outras vezes. Nós não somos pessoas comuns e nós também não podemos viver como as pessoas demais vivem. Nós temos que ter algo diferente. Nós temos que ter um outro caminhar perante o Senhor. O Senhor nos abençoe.